Conversa de bastidor com Bela Megali. Oi, Bela, boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Oi, Bela. Ô, Bela, o ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. Algumas visitas foram autorizadas pela Justiça. Como é que ele tem recebido essas visitas? Porque não está recebendo só visitas de pessoas próximas a ele, né? Pois é, Débora, ele está recebendo algumas visitas para lá de indesejadas, digamos assim. O Bolsonaro não anda gostando de parte das visitas, porque, como você citou, tem ido, por exemplo, deputados com os quais ele não tem relação de proximidade alguma. Então, ele se queixou disso para os familiares, para o advogado dele, e pediu para mudar a dinâmica dessas visitas. Agora, é a própria defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro que vai apresentar para o ministro Alexandre de Moraes os nomes que devem visitá-lo, que serão submetidos ao crivo do ministro, a autorização dele. Mas antes, o Bolsonaro é quem vai dar o aval para essa lista. E quem que ele vai privilegiar, Débora? Agora o Bolsonaro quer encontrar pessoas com quem ele tem relação de amizade e também articuladores políticos que ele considera importantes, como, por exemplo, o vice-líder da Câmara do PL, o Altineu Cortes, é uma das pessoas que vai visitá-lo na próxima semana. O líder da oposição, o deputado federal Zucco, também vai visitá-lo, só que o Zucco vai nesta semana. Ele já recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio, a vice-governadora Celina Leão. Então, essas pessoas ali estão no hall de visitas que o Bolsonaro quer receber, mais outros parlamentares que estiveram lá e com os quais ele não tem relação, ele não quer receber, pelo menos neste momento. Débora? Ô, Bela, e o que o Eduardo Bolsonaro tem ouvido nos Estados Unidos a respeito dessas punições contra o ministro Alexandre de Moraes, sobretudo essas da Lei Magnitsky, né, as feitas pelos bancos? Pois é, Carol, ele fez uma nova rodada de conversas, o Eduardo, em Washington, ontem e hoje, e um dos temas centrais foi a punição, o alcance da punição em relação ao ministro Alexandre de Moraes. O Eduardo levou várias reportagens da imprensa brasileira traduzidas para o inglês, mostrando que o entendimento dos bancos brasileiros é que eles podem manter abertas as contas do Moraes e fazer operações em real. E o que o Eduardo disse ter ouvido das autoridades americanas é que isso não procede, que as contas do ministro do Supremo Tribunal Federal que foi sancionado precisam ser encerradas pelos bancos. O que o Eduardo disse é que as autoridades dos Estados Unidos relataram que tem dois caminhos: ou fazer um informe sobre isso, esclarecendo essa situação para os bancos brasileiros, ou partir direto para a aplicação de uma multa. O deputado falou que não sabe qual desses caminhos eles vão acatar, mas que certamente vai vir uma resposta nessa linha. O Eduardo também voltou a falar que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane, deve ser sancionada também com a proibição com seu nome incluído, né, na Lei Magnitsky, e aí também tem essa sanção financeira, e que isso deve acontecer em breve. Então foi esse o retorno que o Eduardo disse ter tido nessa nova rodada de conversas com as autoridades em Washington. Carol? Bela, obrigada, viu? A gente fala mais semana que vem. Beijo, bom fim de semana para você. Obrigada a vocês, até a próxima semana.